Do Lu da Lu. Volume 20. Capítulo 140. A feroz serpente Yang de 10 cabeças. Os dois olharam um para a face do outro. Juliana sorriu docemente para Tang San e o olhar dele também se tornou muito mais gentil. Não importava o que fosse dito, Juliana já havia passado no seu teste. Nesse momento, sem mais ameaças, ela poderia tê-lo abandonado completamente, colhendo os benefícios da vitória sozinha, mas ela obviamente não havia feito isso. Além disso, ela havia puxado Tang San de volta no instante em que ele terminou seu ataque, claramente sem qualquer indecisão no seu coração. Julgando por essa parte, ela seria uma companheira perfeitamente segura por pelo menos um tempo. Com a morte do rei morcego de 3 cabeças dourado escuro, os outros morcegos cor de sangue instantaneamente se tornaram como um dragão sem cabeça, selvagemente atacando Tang San e Juliana em retaliação. Porém, como um exército sem líder, eles não apenas haviam perdido sua moral, mas também a capacidade de se organizarem. Embora a quantidade restante desses morcegos cor de sangue ainda fosse considerável, era difícil para eles representarem qualquer ameaça para Tang San e Juliana. Os dedos de Tang San constantemente se moveram. Cada fio prateado que foi disparado de sua mão tomaria a vida de um morcego. Juliana foi ainda mais direta. A enorme cauda de raposa de 5 metros atrás dela constantemente chicoteava os morcegos se aproximando como uma raquete gigante. A força daquela cauda de raposa era incomparável. A cada golpe que atingia os morcegos, aquelas criaturas instantaneamente se transformavam numa chuva de sangue. Estranhamente, a cauda de raposa de Juliana parecia estar coberta por uma camada de energia peculiar e não era manchada por uma única gota de sangue. Cada pelo daquela enorme cauda estava ereto como uma agulha de metal. A capacidade de matar daquela enorme massa contra os morcegos cor de sangue não era menor do que as agulhas de metal constantemente disparadas por Tang San com o domínio azul ativado. Finalmente, o último morcego foi atingido pela agulha de metal de Tang San. Então foi novamente jogado no ar para longe pela cauda de raposa de Juliana. A calma retornou para os arredores. Secando o suor de sua testa, Juliana olhou para Tang San. Sua face revelou um fraco sorriso. Derrotar esse grupo de morcegos claramente não era a contribuição de apenas uma pessoa, e sim o resultado da cooperação dos dois. Se não fosse pela cauda de Juliana garantido a segurança na estrada estreita, também teria sido muito difícil para Tang San lidar com toda a revoada de morcegos sozinho. Igualmente, sem Tang San matar o rei morcego de 3 cabeças, eles inevitavelmente teriam sido forçados a suportar os ataques mais assustadores do oponente. Por meio desse breve tempo de cooperação, os dois haviam adquirido um entendimento completamente novo um do outro e Juliana confiava ainda mais nesse homem. A cautela de Tang San quanto a ela também havia diminuído um pouco. Puxando a corda e estendendo uma das pontas para Juliana, Tang San disse: "O que você acha de nós descansarmos um pouco?" Juliana estendeu uma mão para pegar a corda, rapidamente a amarrando ao redor de sua cintura. Ela soltou um longo suspiro. Aquilo foi realmente perigoso agora há pouco. Enquanto falava, ela bateu em seus amplos seios com uma mão, causando grandes ondas. Agora o estilo de suas roupas era realmente refrescante. Tang San imediatamente virou sua cabeça, não se atrevendo a olhar diretamente para ela. Uma risada escapou dela. Juliana sorriu. "Eu pensei que você era um cabeça dura. Então você também pode ser seduzido." Tang San franziu suas sobrancelhas levemente. "Certo, se você não precisa descansar, nós vamos continuar." Enquanto falava, ele se levantou num pulo, novamente pousando sobre a estrada à frente de Juliana. A enorme cauda mais uma vez se transformou em luz laranja e silenciosamente se fundiu ao corpo de Juliana. Sua face revelou um cansaço difícil de suprimir. "Ainda assim, vamos descansar por um tempo. Foi cansativo para nós dois e nós ainda não sabemos o que iremos enfrentar mais tarde. De acordo com o que eu sei, essa estrada do inferno tem ao todo 3 provas, uma mais difícil do que a outra. Agora há pouco nós devemos ter finalizado a primeira." O coração de Tang San tremeu. Ele entendeu que Juliana certamente era como uma flecha gasta. Embora ele tivesse sido o principal atacante agora há pouco, na verdade ele havia gastado menos poder espiritual do que Juliana. Ele não perguntou sobre a cauda de raposa, assim como Juliana não perguntou sobre seu domínio azul. Mas julgando pela situação anterior, a enorme cauda de raposa dela com certeza não era tão simples quanto apenas um espírito. Era bem provável que ela era igual às 8 lanças de aranha, um efeito causado por um osso espiritual externo. Não era de se admirar que a Pontífice Suprema a tomasse como discípula. Apenas esse osso espiritual externo já a colocava bem à frente de seus pares. Na competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite 4 anos atrás, Juliana claramente não tinha essa arma. Se não, teria sido impossível para seu lado conseguir a vitória. A geração de ouro do rol dos espíritos realmente era tirânica. Os dois conseguiram se sentar sobre a estrada estreita. Ambos eram verdadeiras elites e dentro de pouco tempo já haviam entrado num estado de cultivação, silenciosamente recuperando suas forças. É claro que suas mentes não estavam completamente submersas. Os dois mantiveram uma parte de suas mentes alerta quanto a qualquer coisa que pudesse acontecer ao redor deles. Após 2 horas, os dois abriram seus olhos praticamente ao mesmo tempo.
Cada um tirou comida e água potável que eles guardavam em suas ferramentas espirituais para uma simples refeição. Então eles se levantaram e continuaram avançando. Avançando mais uma vez, a velocidade de Tang San estava claramente um pouco maior. Estar menos em guarda quanto a Juliana lhe permitia manter mais da sua atenção na estrada à frente. Com uma colega de time como Juliana, não havia necessidade de se preocupar com a segurança atrás deles. O ar começou a ficar cada vez mais quente, e gradualmente, até Juliana conseguiu ver o fluxo vermelho escuro no abismo dos dois lados. O ar começou a se tornar abrasador, tornando a respiração desconfortável, como se seus pulmões estivessem queimando. Enquanto andava, Tang San explicou suas suposições. Essa estrada do inferno parece estar fazendo um espiral e não uma linha reta. Se não, nós já deveríamos ter saído da área da cidade do massacre muito tempo atrás. Mas a curvatura é bem leve, portanto não é tão fácil de percebê-la. Juliana disse. Nós não podemos descansar mais um pouco? Está muito quente, eu sinto que a minha força já está começando a ser drenada mais rápido. Tang San não respondeu. Uma luz azul pálida mais uma vez se espalhou de seu corpo. Porém dessa vez ela só se espalhou para envolver a ele e a Juliana. Imediatamente, uma explosão de frio se espalhou pelos seus corpos, os arredores se tornaram refrescantes. Não apenas a temperatura caiu, mas até o impuro ar abrasador se tornou limpo. Ele parecia ser filtrado por aquela camada de luz azul. Juliana internamente suspirou de admiração, pensando consigo mesma que enquanto ela não sabia o que era esse domínio inato de Tang Yin. Embora ele não parecesse particularmente poderoso, suas aplicações eram variadas, soberbamente prático. De interferir com aquela revoada de morcegos de antes a melhorar o ambiente agora, ele sem dúvidas permitiria a Tang Yin manter sua melhor força de combate em quaisquer condições. A escola Céu Claro realmente era um lugar de talentos. Enquanto eles andavam, repentinamente um farfalhar veio do caminho à frente deles, fazendo Tang San e Juliana pararem simultaneamente. Tang San não virou sua cabeça, apenas colocando sua mão atrás de suas costas para gesticular para Juliana. Um par de espadas afiadas imediatamente apareceu nas mãos de Juliana. Agora ela ainda não conseguia ver o inimigo, mas ela acreditava que com a impressionante visão de Tang San, ele já o havia visto. De fato, ele já havia visto o inimigo. Aquilo era um par de olhos vermelhos como fogo. Logo à frente na estrada estreita rastejava uma criatura vermelha escura. Ele não conseguia ver claramente o tamanho de seu corpo, mas ele podia descobrir através de uma simples observação que isso deveria ser uma serpente. Uma serpente com seu enorme corpo enroscado ao redor da estrada. Seus olhos não eram especialmente grandes, mas por algum motivo, Tang San imediatamente sentiu que o brilho contido naqueles olhos era ainda mais assustador do que o daquele morcego de 3 cabeças dourado escuro de antes. Serpente, Tang San zombou. Sua palma passou pelo 24 pontes ao luar, um pedaço de relgar caiu em sua mão. Com um farfalhar, aquela serpente vermelha escura começou a lentamente rastejar para frente. Assim que ela se aproximou, Tang San começou a fazer uma estimativa mais precisa dela. Na cabeça e costas dessa serpente havia, ao todo, 9 protuberâncias, cada uma era como um cogumelo escarlate e parecia haver alguma coisa como sangue fluindo dentro deles. A barriga dessa serpente era especialmente enorme, invadindo a estrada estreita, e seu comprimento era de pelo menos 10 metros. Quando eles viram a enorme serpente claramente também já havia os vistos. Sua língua lentamente apareceu enquanto ela rastejava sobre a estreita estrada, e seus olhos dourados avermelhados imediatamente se tornaram brilhantes como lanternas. Nem Tang San, nem Juliana sabiam que tipo de criatura era essa, não havia registro dela entre as bestas espirituais conhecidas. Mas quanto menos eles sabiam, mais alertas eles ficavam. Observando aquela estranha serpente continuando a balançar para frente, uma pressão incorpórea preencheu o ar. Mesmo se os morcegos de antes tivessem causado uma boa quantidade de problemas com seus ataques do ar, a verdadeira crise ainda havia sido quando os morcegos tentaram quebrar o caminho diante deles. Agora, essa estranha cobra estava bloqueando o caminho deles. Sem dúvidas ela tinha a capacidade de destruir a estrada com absoluta facilidade. Portanto, se os dois quisessem atacar essa serpente, eles teriam que considerar um método de ataque que não fosse destrutivo para a própria estrada. Começando numa distância de 100 metros, a estranha serpente emitiu sons de bugo, como os gritos de uma criança. Os 9 tumores de carne em suas costas também começaram a emitir um brilho dourado avermelhado. Gu. Quando ela ainda estava a 20 metros de Tang San, a monstruosa serpente lançou seu ataque. Uma linha de luz vermelha como fogo abruptamente jorrou de sua boca, trazendo um ar intensamente fedorento à medida que ela se estendia na direção deles. O que deixou Tang San e Juliana ainda mais surpresos e furiosos, foi que essa chama inesperadamente estava colada ao chão. Em outras palavras, ela rapidamente se espalhou ao longo da estreita estrada sob seus pés. Se eles estivessem no nível do chão eles poderiam ter se esquivado dela, mas nessas circunstâncias, isso era basicamente impossível. A luz vermelha como fogo sobre a estrada flutuou violentamente, ao ponto dela até causar estalos de pedra sendo queimada. Ainda mais aterrorizante foi que essa luz vermelha como fogo também trouxe uma fraca névoa vermelha. Não havia necessidade de perguntar. Essa névoa vermelha inevitavelmente continha um veneno poderoso.
Respirando fundo, o martelo céu claro apareceu do nada. Tang San semicerrou levemente seus olhos, seu pé direito rapidamente deu meio passo à frente, sua perna esquerda se dobrou num agachamento, o martelo céu claro em sua mão escapou de sua palma, deslizando próximo do chão. Quando o martelo céu claro encontrou com aquele brilho vermelho como fogo, linhas vermelhas imediatamente apareceram sobre ele. Como um varredor de rua, rodando sobre aquela luz vermelha, em todo lugar pelo qual ele passou, a luz desapareceu imediatamente. Além disso, ele golpeou na direção daquela estranha serpente colada à estrada com uma velocidade sem comparação. Uma cena estranha ocorreu. A estranha serpente não colidiu rigidamente com o martelo céu claro. Vendo que o martelo céu claro estava prestes a alcançá-la, a parte superior de seu corpo se curvou, inesperadamente caindo para o lado do abismo. Logo após o martelo céu claro passar por onde ela estava antes, sua cabeça se torceu ao redor da estrada mais uma vez e a parte traseira de seu corpo seguiu o mesmo processo, inesperadamente se esquivando do ataque do martelo céu claro desse jeito. Embora a luz vermelha tivesse desaparecido, aquela névoa docemente fedorenta já havia enchido o ar. Que tipo de brilho um grão de arroz pode conter? Tang San bufou desdenhosamente, e uma enorme sacola de couro já havia aparecido em sua mão. Com um movimento de seu punho, a sacola voou no ar, direto para o centro da névoa de veneno. Logo em seguida, sua outra mão jogou o pedaço de realgar que ele pegou antes. Destruído pela força de Tang San, o realgar se transformou numa nuvem de pó no ar, bombardeando a sacola de couro. Imediatamente, o álcool foi pulverizado por uma grande área, se misturando ao realgar esmagado, formando uma tela de álcool e realgar. Tang San originalmente usou o mesmo método para facilmente destruir o veneno da habilidade espiritual da neta do Dolu Veneno, do Gu Yan. Embora essa serpente diante deles estivesse longe de ser algo a que do Gu Yan pudesse se comparar, não importava como você colocava isso, ela ainda era uma serpente. Contanto que fosse veneno de serpente, ele sempre seria suprimido por realgar. Embora ele pudesse não ser capaz de sempre desintoxicá-lo, quando ele era bloqueado desse jeito como Tang San fez agora, isso era completamente possível. De fato, onde aquela tela líquida caiu, a névoa de veneno vermelha imediatamente desapareceu como uma névoa desaparecendo ou nuvem se dispersando. Ao ponto de que ainda havia um pouco de realgar e álcool que caíram sobre aquela estranha serpente. Mas o que chocou Tang San foi que aquela estranha serpente não pareceu reagir de fato, aparentemente ilesa. Mas seu enorme corpo ainda acelerou instantaneamente, repentinamente avançando sobre Tang San e Juliena. O martelo céu claro reapareceu na mão de Tang San. Ele repentinamente desamarrou a corda ao redor de sua cintura, mudando sua pegada original de uma mão no martelo céu claro para duas mãos, dizendo em voz baixa: "Fique onde você está e não se mova." Terminando de falar, Tang San já estava rapidamente correndo à frente, avançando para encontrar com aquela estranha serpente. Mas ele apenas avançou 3 passos. Quando ele deu o terceiro passo, instantaneamente ele balançou o martelo céu claro, que ele segurava com as duas mãos, dando meia volta com um golpe já irrompendo. Estranhamente, esse golpe dele não estava mirado na gigantesca serpente se aproximando rapidamente, e sim para cima, golpeando o ar vazio. Logo em seguida, Juliena, que ainda estava parada no mesmo lugar, viu uma cena bizarra. O martelo céu claro de Tang San emitiu uma rica luz negra e o corpo de Tang San começou a girar rapidamente como um giroscópio. Ela podia vagamente ver que cada vez que Tang San virava, o martelo céu claro em suas mãos irromperia uma vez e a força dessa aura imponente se multiplicaria exponencialmente. Igual a um enorme redemoinho negro, constantemente crescendo. O que mais surpreendeu Juliena foi que, mesmo enquanto girando tão rapidamente, o equilíbrio de Tang San inesperadamente não vacilou nem um pouco. Os dois pés sempre pisavam sobre a estreita estrada. Como ela poderia saber que quando Tang San estava originalmente treinando com o martelo, ele estava no topo de uma pedra redonda e escorregadia enquanto constantemente era atingido por uma cachoeira de 200 metros de altura. Comparado a isso, ficar em cima da estrada agora era relativamente fácil. Como seu equilíbrio poderia vacilar? Antes, quando estava sobre a pedra redonda, cada vez que Tang San girava, ele conseguia pisar no mesmo ponto com a mesma quantidade de força. A monstruosa serpente se aproximou rapidamente, mas repentinamente ela repetiu a habilidade de antes. A parte superior de seu corpo balançou sobre a estrada mais uma vez. Parecia que ela queria passar por Tang San. Com a habilidade que ela usou para se esquivar do martelo céu claro antes, claramente isso era algo que ela podia fazer. Aparentemente ela já conseguia sentir a assustadora aura do martelo céu claro agora e queria atacar Juliena primeiro. Adagas se ergueram diante de seu peito, Juliena cruzou suas pernas, com os dedos encarando direções diferentes, devidamente preparada para encontrar com o ataque. Porém, o que a chocou foi que a estranha serpente não conseguiu passar por Tang San. Quando seu massivo corpo balançou para fora da estrada, tentando passar por baixo de Tang San, repentinamente uma enorme força inesperadamente puxou seu corpo de volta para a estrada. A cabeça do seu corpo de mais de 10 metros de comprimento até se ergueu um pouco mais alto, abruptamente jogada por aquela corrente. Na verdade, o corpo dessa estranha serpente era tão grosso quanto um balde, o quão pesado um corpo tão grande deveria ser. Não apenas isso,
Mas sua força também era extremamente assustadora. A pressão apenas da sua aura parecia muito maior do que a do rei morcego de 3 cabeças dourado escuro de antes. Mas ainda assim, inesperadamente ela não podia fazer o que desejava diante de Tang San e, além disso, foi jogada para cima por aquela bizarra luz negra. De onde Tang San tirava tal força? Juliana olhou com choque e incertezas para o homem não muito longe diante dela. Ela descobriu que as correntes que anteriormente se juntaram ao redor de Tang San haviam desaparecido completamente e era possível ver a luz negra crescendo cada vez mais forte nos seus arredores. Mas estranhamente, ela não parecia ser formada por flutuações de poder espiritual. A monstruosa serpente claramente ficou furiosa. Ela não tentou se mover ao redor de Tang San de novo. Seu enorme corpo balançou, inesperadamente se virando. Uma seção de 3 metros da cauda da serpente chicoteou na direção de Tang San. Seu alvo não era Tang San e sim um espaço de 1 metro da estrada onde ele estava. Ela claramente planejava usar esse método para quebrar o equilíbrio de Tang San. Porém, a luz negra nas mãos de Tang San cobriu uma distância ainda maior do que ela havia imaginado e antes que a cauda da serpente pudesse sequer atingir, ela foi rebatida por isso. Dessa vez a serpente inteira foi jogada no ar. Se não fosse por ela prontamente enrolar sua cauda ao redor da estrada, ela poderia ter sido jogada no abismo. O par de olhos dourados avermelhado finalmente exibiu preocupação e os 9 tumores carnudos dourados avermelhados sobre suas enormes costas ficaram ainda mais brilhantes. Gugu, Gugu, ela pareceu gritar de fúria. Se curvando sobre a estrada, todos os 9 tumores carnudos miraram na direção de Tang San. Repentinamente, aqueles 9 tumores explodiram simultaneamente. 9 jatos de líquido vermelho dourado repentinamente foram esguichados. Aquele líquido não viajou na direção de Tang San pelo ar. Ao invés disso foi disparado no ponto à frente dele, onde os 9 esguichos se fundiram no ar. No instante antes dele atingir Tang San, ele parou repentinamente e todo o líquido se contraiu simultaneamente, formando uma única pequena bola do tamanho de um punho vermelha dourada, que então avançou contra Tang San. Mas nesse momento, os movimentos de Tang San anteriormente girando constantemente de repente parou, mudando de uma movimentação extrema para uma inércia extrema. Essa mudança imediatamente pareceu excepcionalmente estranha e no instante em que ele parou, o martelo céu claro em suas mãos estava numa pose inclinada para frente. Uma cena assustadora surgiu diante dos olhos de Juliana. Ela pareceu ver um gigante dragão negro voar do martelo céu claro e logo em seguida, o dragão negro bombardeou aquela pérola dourada avermelhada num instante. A pérola originalmente prestes a atingi-lo tremeu violentamente por um instante, como se estivesse lutando contra alguma coisa. Entretanto, essa luta durou por apenas um momento. No instante seguinte ela foi jogada para o céu. A luz negra saindo do martelo céu claro não parou nesse ponto. O ângulo do golpe da luz negra inclinada para frente diminuiu um pouco, avançando perto da estrada. Dessa vez, aquela serpente gigante não teve mais chance de se esquivar, porque o comprimento da luz negra irrompendo já havia ultrapassado muito o comprimento de seu corpo. Xi. A luz negra piscou e passou. A serpente gigante repentinamente parou e a luz negra desapareceu sem deixar traços na escuridão, sem desenvolver qualquer som alto. Juliana ainda não entendia o que havia acabado de acontecer. Ela apenas viu Tang San inalar profundamente uma vez, seu corpo inteiro parecendo relaxar e ele também recolheu o martelo céu claro em suas mãos no primeiro momento. Quando ela estava prestes a perguntar a Tang San se ele precisava de ajuda, ela repentinamente viu uma cena extremamente assustadora. A anteriormente poderosa energia irrompendo parecia ter destruído completamente a serpente gigante. Cada parte daquele enorme corpo que estava sobre a estrada inesperadamente desapareceu silenciosamente, se transformando em grãos de poeira e deslizando para longe. As partes do corpo em cima, tendo perdido o suporte do chão, se partiram em vários pedaços e simultaneamente caíram no abismo. O que você fez? Embora Juliana soubesse que ela não devia se intrometer nos segredos de Tang San, ela não conseguiu evitar e acabou perguntando. Tang San não se virou, apenas disse calmamente. O método de vento caótico da escola céu claro, 9 vezes 9 se tornando 1. Erguendo sua cabeça, raios de luz azul escura dispararam de seus olhos, olhando para cima. Uma partícula vermelha dourada caiu do céu. Tang San esticou sua mão direita e com o puxão de uma força atrativa incorpórea, aquela luz vermelha dourada caiu em sua palma. Surpreendentemente, aquilo era a pequena pérola vermelha dourada previamente condensada pelo líquido disparado pelos 9 tumores carnudos daquela estranha serpente de antes. Cuidado, ela pode ser venenosa. Juliana não teve tempo de digerir as palavras de Tang San, ansiosamente o alertando. Tang San balançou sua cabeça. Isso não é nada, mesmo se for venenoso, isso não é um problema para mim. Ele passou a pequena pérola que ele havia pego por uma das simples superfícies de jade na lateral do 24 pontes ao luar, aguardando dentro dele. Você não tem medo dela explodir? Juliana deu alguns passos adiante, chegando atrás de Tang San. Tang San balançou sua cabeça. Talvez fosse porque ele estava um pouco animado, mas ele não escondeu isso de Juliana. Esse é o Neida daquela serpente monstruosa. Tendo perdido o controle do seu corpo, é impossível ele explodir, ao quadrado. Você reconheceu aquela serpente? A voz de Juliana estava cheia de incredulidade.
Tang San assentiu silenciosamente. De fato, essa serpente não era classificada como uma besta espiritual desse mundo. Entretanto, após Tang San a observar por um tempo, ele descobriu que ela inesperadamente era uma criatura extremamente venenosa da qual ele já havia lido sobre nos textos antigos da seita Tang em seu mundo anterior. A besta pré-histórica, feroz serpente Yang de 10 cabeças. Incomparavelmente venenosa, o comprimento da adulta era de mais de 10 metros, possuindo o veneno de fogo mais poderoso dentre os tipos serpentes, capaz de formar um Neidan após 10.000 anos de cultivação, dentro daquelas 9 cabeças em suas costas. O surgimento do Neidan faria o céu e a terra empalidecerem. Obtendo aquele Neidan era possível aterrorizar os reis das serpentes, ao cubo. Assim sendo o Lorde das Serpentes. O que Tang San obteve foi sem dúvidas o Neidá da feroz serpente Yang de 10 cabeças. Até os 9 vezes 9 golpes do método do martelo de vento caótico do martelo céu claro fundidos em um ainda era incapaz de se comparar à força destrutiva desse Neidá. Porém, agora Tang San não era realmente o discípulo da seita Tang do seu velho mundo. Nesse mundo, ele ainda tinha obtido força mental. Quando o 81º golpe irrompeu, Tang San já havia travado sua força espiritual com precisão, golpeando em certo ângulo. Ele não colidiu realmente com aquele Neidá. E sim instantaneamente misturou sua força espiritual para cortar a conexão entre o Neidan e a feroz serpente Yang de 10 cabeças. Tendo soltado o Neidá, a força defensiva da feroz serpente Yang de 10 cabeças diminuiu substancialmente. Como ela poderia resistir ao tirânico ataque do martelo céu claro de Tang San? Seu corpo imediatamente se transformou em pó. O benefício do Neidá da feroz serpente Yang de 10 cabeças, é claro, não era limitado a assustar os anciãos das serpentes, ele tinha numerosos usos miraculosos. Tendo-o obtido, o humor de Tang San já não podia mais ser facilmente descrito, nem mesmo usar palavras como transcendente seriam o suficiente. Embora Juliana não tivesse visto o sorriso na face de Tang San agora, ela já podia adivinhar que o Neidan era extremamente importante para ele. Ele matou a feroz serpente Yang de 10 cabeças. Ele ficar com o Neidan tão B é acento agudo M era normal. Tang Yin, Juliana chamou. Tang San se virou levemente. Você também o quer? Juliana balançou sua cabeça, dizendo: não, eu só quero saber a história dessa serpente. Eu também tenho algum conhecimento de bestas espirituais. Mas eu não tenho memórias dessa serpente. Nós somos colegas de time, embora eu não tenha te ajudado com nada antes. Eu pelo menos tenho o direito de saber. Se fosse algo normal, Juliana naturalmente não teria feito um pedido que poderia provocar a insatisfação de Tang San dessa forma, mas a morte bizarra daquela serpente estranha, ainda mais bizarramente deixando para trás aquele chamado Neidá, ela era incapaz de inibir seu desejo por conhecimento. Tang San sorriu calmamente, dizendo: não há problema em te contar. Essa serpente não é uma besta espiritual, mas deve ser uma besta pré-histórica. Após seu Neidan ser formado, seu poder de ataque é extremamente assustador. Agora há pouco eu separei a conexão entre ela e o Neidá, explorando a chance do instante antes do Neidá explodir, então a matando com sorte. A vantagem desse Neidan é que ele pode tornar qualquer veneno de serpente ineficaz e, além disso, restringir todos os tipos de serpente. O coração de Juliana tremeu. Isso significa que será difícil para mestres dos espíritos com bestas espirituais do tipo serpente conseguirem um bom resultado contra você. Tang San sorriu, você pode dizer isso. Agora o estado de alerta de seu coração aumentou de novo. O que é chamado de manter um anel de jade se torna um crime? Quem poderia dizer se Juliana lançaria ou não um ataque contra ele por causa de ganância? Mas Juliana não discutiu sobre esse assunto e o par descansou por um tempo de novo. Dentro do domínio azul de Tang San, o ar impuro dos arredores foi efetivamente filtrado e os dois rapidamente recuperaram sua força. Tendo passado por 2 desafios alarmantemente perigosos, eles ficaram um pouco mais relaxados e eles avançaram num passo ainda mais regular. Se essa estrada do inferno realmente tivesse apenas 3 desafios, então eles só precisavam passar pelo teste final para se tornarem capazes de sair desse lugar miserável. A temperatura ainda aumentava constantemente e o líquido vermelho fluindo no abismo dos dois lados gradualmente se tornou mais claro. A estrada parecia sempre se mover para baixo. Ninguém conhecia as circunstâncias da cidade do massacre. Mas Tang San vagamente supôs que ela ficava próxima da montanha atrás daquela pequena cidade onde ele e seu pai entraram. Talvez a cidade do massacre não fosse subterrânea, e sim estivesse dentro da montanha. Esses pensamentos apenas passaram por sua mente. Agora era ainda mais importante para eles saírem o mais rápido possível. Haveria tempo para todo o resto mais tarde. A temperatura do lado de fora gradualmente se transformou em algo que o domínio azul não podia resistir. O grande efeito do domínio azul de Tang San era filtrar o ar, contando com o sopro de vida dentro da área do domínio para levemente ajustar a temperatura. Ele não os isolava realmente. Consequentemente, à medida que eles avançavam, o calor abrasador que os dois tinham que suportar também começou a aumentar. Ainda mais importuno para eles era que esse ar parecia conter um tipo de miasma particular. A sensação de rigidez no fundo de seus corações ficou cada vez mais clara e sua própria intenção assassina também cresceu mais descontroladamente. Impaciência gradualmente apareceu, especialmente em Juliana andando atrás de Tang San.
Ela não tinha as técnicas mentais ortodoxas da seita para se controlar como Tang San. Junto com sua irritação, a intenção assassina em seu coração aumentou cada vez mais e as coisas diante de seus olhos já não pareciam mais distintas. O calor abrasador ao redor deles parecia provocar cada célula em seu corpo. O que Tang San estava aguentando também não era fácil. Embora suas circunstâncias fossem um pouco melhores que as de Juliana, o calor abrasador do lado de fora era como uma fonte de tentação para a intenção assassina dentro dele. Mas infelizmente eles não podiam evitar revelar sua intenção assassina, senão eles seriam completamente engolidos pela aterrorizante energia maligna dentro dessa estrada do inferno. Gradualmente Tang San começou a entender. A partir do momento em que ele e Juliana entraram na estrada do inferno, os dois já estavam sendo influenciados pela atmosfera desse lugar. Embora a intenção assassina pudesse obstruir essa sinistra atmosfera, ela não podia filtrá-la completamente. Pensando nisso, Tang San entendeu que ele e Juliana haviam calculado mal. Atravessar essa estrada do inferno parecia não ser apenas sobre possuir força o suficiente. Mas além disso, ela tinha que ser cruzada o mais rápido possível. Quanto mais tempo eles passassem ali, mais profunda seria a influência daquela aura sinistra. Se ela confundisse o coração, então talvez a pessoa seria incapaz de sair. Mantenha a calma, nós vamos acelerar. Tang San chamou Juliana atrás dele. Agora, Juliana ainda conseguia manter a mente clara e assentiu forçadamente para Tang San. Os dois não continuaram andando e sim começaram a pular, rapidamente avançando. Quanto mais rápido eles se moviam, mais rápido eles se aproximavam do fundo e o ar claramente se tornava cada vez mais quente, sua visão também se tornava cada vez mais embaçada. Até o olho do demônio púrpuro de Tang San só conseguia ver por cerca de 1 quilômetro dentro da fraca névoa vermelha que enchia os arredores. No abismo dos dois lados da estrada, o líquido vermelho escuro fervia. Aquilo era realmente sangue. Mas esse líquido de cheiro forte parecia ter a temperatura do magma. Tang Yin, eu não consigo mais continuar. A velocidade de Juliana gradualmente diminuiu. A intenção assassina dentro de seu coração irrompeu. Um intenso desejo de massacrar tudo ao seu redor constantemente erodia sua mente. Ela sabia que se não parasse, ela poderia atacar Tang San a qualquer hora. Parando, Tang San se virou para olhar para Juliana. Agora o corpo inteiro de Juliana havia se tornado rosa. Sua pele exposta cheirava um pouco por causa do suor, parecendo ainda mais lustrosa. Com seus olhos fechados com força, seu corpo inteiro tremia constantemente. A camada branca de intenção assassina ao seu redor flutuava irregularmente. Tang San ergueu sua mão para pressionar o espaço entre as sobrancelhas de Juliana. Uma energia azul inundou sua mente. Acorde, aguente. Se eu estiver correto, nós já estamos quase lá. Agora, a distância até o líquido vermelho escuro dos dois lados da estrada era de apenas cerca de 50 metros, e o calor abrasador no ar já estava fazendo as roupas deles emitirem um leve cheiro de queimado. Tendo comido o delicado damasco infernal, Tang San não estava muito preocupado com isso, mas Juliana era diferente. A maioria esmagadora de seu poder espiritual estava sendo usado para resistir ao calor intenso e se tornou cada vez mais difícil para ela restringir sua intenção assassina. Com um som de "CANG", a enorme cauda de raposa mais uma vez apareceu da bunda de Juliana, e apesar de Tang San ajudar a acordar um pouco, logo ela estava submersa de novo na intenção assassina provocada por aquela sinistra atmosfera. Ela já estava à beira de um colapso. Vendo a aparência de sofrimento de Juliana, o coração de Tang San gradualmente afundou. Ele sabia que se Juliana se perdesse, o primeiro alvo do ataque dela seria ele. Com seu corpo estimulado pela intenção assassina, talvez ela não ficaria tão inteligente quanto antes, mas seus ataques inevitavelmente seriam mais assustadores sob o feito da intenção assassina. Mesmo se ele conseguisse matá-la, ele ainda poderia ter que pagar um preço enorme. Não importava o que fosse dito, o poder espiritual da mulher diante dele era mais poderoso que o dele e ela também possuía um osso espiritual externo e ainda podia possuir outros ossos espirituais. Ele não deveria tomar vantagem desse momento para matá-la antes então. Tang San hesitou. Por todos os motivos, ele devia fazer isso. Se essa formidável colega de time se tornasse uma inimiga, seria um contratempo devastador para ele. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.